que você vai fazendo que você não consegue ver Jesus nesses livros. Você só consegue ter um apanhado de informações que às vezes você até passa para a igreja. Como informações que se passam todos os dias de inúmeros cursos que fazemos. Né? Então, o que acontece? Quando nós vamos trabalhar numa perspectiva diferente com vocês aqui, eu quero mostrar para vocês que muitas vezes nós estamos vendo por aí muitas pessoas falando assim, eu estou debaixo da graça de Deus, não debaixo da lei de Deus. Muitas pessoas acham que a graça de Deus aboliu a lei. Muitas pessoas acreditam que porque estão vivendo debaixo da graça, não existe lei mais. Que a lei foi para os judeus somente. E eu quero mostrar para vocês isso em cima dessa perspectiva, baseado nisso eu quero mostrar para vocês. Tá difícil, hein, Ralf? Complicado. Eu quero mostrar para vocês os slides, mas eu estou achando que não vai dar. Vou ter que trabalhar com vocês sem slide. Então eu quero mostrar para vocês dentro dessa uma nova visão, uma nova ótica e uma nova forma de se entender a palavra de Deus para que nós não venhamos perder nossas esperanças. No livro de Hebreus, capítulo 11, quando o autor de Hebreus ele começa a falar sobre os heróis da fé, ele diz o seguinte, que Abraão, quando ele chegou na terra da sua peregrinação, ele não se viu como se ele estivesse tomado posse das bênçãos de Deus. Mas ele se viu como estrangeiro em terra estranha. Por quê? Porque ele esperava coisa maior vinda do alto. Às vezes nós como cristãos, nós aceitamos Jesus, recebemos Cristo em nossas vidas, somos batizados, recebemos o Espírito Santo de Deus e passamos a viver de uma forma que nós achamos que aqui nesse mundo, agora começou tudo novo para nós. Mas a nossa esperança, ela sempre vai estar onde? No que vem do alto. O próprio Jesus falou isso o tempo todo. Eles estavam falando sobre o homem prudente, todas as vezes que Jesus falava, inúmeras coisas ele falava sempre apontando para que nossa perspectiva não fosse terrena, mas que fosse eterna no Senhor. Ele fala assim, olha, sopraram os ventos, o homem prudente é como aquele que construiu sua casa na rocha, porque vieram as chuvas, sopraram os ventos, bateram contra aquela casa e ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Ou seja, Jesus mais uma vez está apontando para aqueles que não têm as suas esperanças nas coisas que estão terrenas. Eu não meço o sucesso da minha vida cristã naquilo que eu conquisto nesse mundo, mas na capacidade de permanecer firme, como o apóstolo Paulo disse a Timóteo. Combati o bom combate, terminei minha carreira e guardei a fé. E agora eu sou entregue como sacrifício de libação. Você sabe o que é libação, não sabe? Sacrifício de libação? Não... Oi? Então eu vou explicar para vocês. Alguns podem saber, mas acho que a maioria não sabe. Sacrifício de libação, meu irmão, é sacrifício de líquidos. Então o apóstolo Paulo fala que agora estou sendo derramado como água. Jesus Cristo é a nossa propiciação. Você sabe o que é propiciação, não sabe? O pastor Eudes sabe, né? O pastor é estudioso, né, pastor? Mas a maioria não sabe. Propiciação é aquele que faz um sacrifício e esse sacrifício é aceito por aquele que recebe. Então Jesus é a nossa propiciação. Então o Novo Testamento, ele é a chave para se compreender e ver que o Antigo Testamento se cumpriu o tempo todo, e o tempo todo o Antigo Testamento, ele era um instrumento pedagógico, né, para as pessoas daquela época, para esperarem quando o Messias viesse, eles estavam prontos para isso. Estariam prontos para isso. Hoje, para nós, estarmos prontos, precisamos olhar para aquele que está para voltar. A nossa fé não pode estar nas coisas terrenas. Jesus Cristo mesmo, ele mesmo tem um texto na Bíblia que ele pega, as pessoas estão famintas, né? E aí elas pegam e começam, os discípulos falam assim, olha, eles precisam de pão, Senhor. E ele fala para eles, alimenta eles vocês. Porque Jesus Cristo não veio para dar pão para ninguém. Ele não veio para matar a nossa fome terrena. Jesus não veio para isso. E ele fala para os discípulos, alimenta eles vocês. E aí eles pegam e dizem a ele assim, Senhor, nós só temos 5 pães e 2 peixinhos. Aí Jesus vai lá, como não é o trabalho dele alimentar essas pessoas, ele ainda faz um milagre.
Ele multiplica os pães e os peixes. E ele não distribui para as pessoas, ele manda os discípulos distribuir. Se você quer dar pão para as pessoas, você que dê para elas. Porque o meu trabalho não é dar pão. O trabalho do Senhor é fazer com que as pessoas vivam da palavra que sai da boca de Deus. Então o próprio Jesus, ele deixa os discípulos alimentarem as multidões. Ele faz um milagre, mas eles que se virem, eles cuidem das pessoas. Quando eles percebem que está acontecendo um milagre, pão está aparecendo de onde não havia, eles começam a querer proclamar ele rei. Sabe o que ele faz? Ele se esconde e vai embora, porque ele não veio para ser rei de sustentar necessidades humanas, para saciar necessidades humanas. Ele veio para restaurar o que estava perdido. Então Jesus Cristo, ele tinha um foco, ele não perdeu o foco do que era o trabalho dele. Ah, mas ele fez muitos milagres. Ele fez muitos milagres para os que vinham até ele. Mas o trabalho dele ele cuidava das pessoas, mas o trabalho dele era restaurar aquilo que havia sido perdido. Vamos fazer o seguinte, pastor Ralf, vamos deixar, né? Vamos deixar então. Aí você traz para cá o computador, por favor. Eu vou abrir o slide aqui, vou compartilhar com o pessoal, vai dar do mesmo jeito. Você acende a luz lá no fundo, por favor, Arthur? Eu vou falando, vai dar do mesmo jeito. Não vai ter problema não. Aí tá bom, obrigado. Não vai ficar muito quente aqui. Então, aí eu quero mostrar para vocês por que Moisés quebrou as 2 tábuas da lei. Por que Moisés, quando ele chega no arraial, né, ele está lá no monte Hermon, né? Ele está no Monte Hermon, aí ele pega e Josué fala para ele assim, que estava ouvindo alaridos de guerra. Ele falou, não é alaridos de guerra, é o povo festejando. Quando ele chega, eles estão adorando um bezerro. Eles estão adorando um bezerro. Eles estão adorando um bezerro e Moisés pega as tábuas, as 2 tábuas da lei, joga no chão e as quebra. Se alguém perguntar para vocês, você fala assim, ele estava nervoso porque viu o povo adorando com idolatria. Ele quebrou as tábuas da lei, porque ele estava muito nervoso. Porque não tem condições, o cara subiu na montanha, ficou 40 dias lá no monte. E aí chega a ver as pessoas adorando um bezerro. Por que Deus, tudo que Deus pediu na Bíblia, no Antigo Testamento, ele pede para fazer com madeira de acácia, ouro? Por que ele pede isso e as tábuas da lei, que era algo tão importante, ele pede para fazer em pedras? É isso que eu quero mostrar para vocês essa noite. É isso que eu quero compartilhar nessa palestra com vocês, para que nós possamos despertar, para tomarmos um novo rumo na nossa perspectiva em relação ao Senhor. Eu tenho trabalhado com algumas pessoas nos nossos grupos de crescimento, já dessa forma. Mas eu quero mostrar para vocês por que Moisés quebrou as tábuas da lei, sendo que as tábuas da lei foi Deus, escrita pelos dedos de Deus. O próprio Deus escreveu dos seus dedos. E Moisés vai lá e faz um tamanho desrespeito desse. Vamos aqui. E hoje vocês vão entender o porquê de tudo isso. Por que isso é assim? Eu vou compartilhar com vocês a respeito